universo de complexidade insondável, encontramos uma constante. A sociedade, desde tempos imemoriais, tem nos ensinado que a gentileza é uma virtude inquestionável. Ela nos sussurra nas entrelinhas da história, ecoa nos corredores do tempo e se manifesta como uma luz na escuridão da existência humana. O ato de dar sem esperar nada em troca, uma sinfonia incomparável de altruísmo, é celebrado como uma das mais nobres expressões de humanidade. No entanto, como qualquer obra-prima musical, essa sinfonia possui nuances inexploradas, escondidas nas sombras de nossa percepção. Hoje, convido-o para uma expedição rumo ao desconhecido, uma jornada misteriosa pelo labirinto das emoções e experiências humanas. Juntos lançaremos luz sobre o lado obscuro da gentileza, não para mergulhar nas trevas, mas para revelar as melodias perdidas na vastidão do altruísmo. Vamos explorar não o prejuízo, mas a profunda complexidade de 8 maneiras surpreendentes que a generosidade excessiva pode te prejudicar. 1. Erosão dos limites pessoais. Em um mundo que enaltece a generosidade, muitas vezes nos encontramos em um equilíbrio precário entre dar e perder de vista nossos próprios limites. A erosão dos limites pessoais é um dos perigos menos óbvios da generosidade excessiva. Uma jornada que merece nossa atenção. Imagine-se em um palco iluminado, onde sua generosidade brilha intensamente. À medida que você se entrega à causa, aos outros e aos momentos, seus próprios limites começam a se esmaecer. O tempo escorre, a energia vital se dissipa e recursos preciosos são doados sem reservas. A exaustão, amiga íntima da generosidade desenfreada, começa a espreitar. Você se pergunta onde foi parar o eu que costumava conhecer. A saúde física e mental fica em perigo, e o burnout e o esgotamento se aproximam sorrateiramente. Encontrar o equilíbrio significa reconhecer a importância de proteger seus próprios limites. A generosidade não deve significar sacrificar sua própria saúde e bem-estar. É uma dança delicada que merece ser dominada, uma jornada que nos ensina a dar de forma consciente e saudável. Cuide de si mesmo para poder continuar sendo uma fonte de generosidade positiva para os outros. É uma dança que merece ser apreciada e respeitada, uma jornada que leva à verdadeira generosidade sem sacrifício excessivo. 2. Ressentimento. Oculto. A generosidade é celebrada como uma virtude inabalável. Muitas vezes esquecemos que em sua sombra, o ressentimento pode florescer. A generosidade incessante, que em sua essência busca apenas dar sem esperar nada em troca, pode inadvertidamente criar um solo fértil para o crescimento do ressentimento. Imagine uma situação em que sua generosidade flui como um rio perene, regando a vida daqueles ao seu redor. No entanto, com o tempo, uma sutil mudança começa a ocorrer. Aqueles que recebem constantemente seus favores podem começar a tomar isso como garantido, sem perceber o fardo que estão depositando silenciosamente sobre seus ombros. À medida que as expectativas se acumulam, o equilíbrio nas relações começa a oscilar perigosamente. Você se encontra em um dilema, no qual a generosidade se torna uma carga em vez de uma bênção. O ressentimento, como uma sombra escondida, começa a se infiltrar nas rachaduras das relações outrora sólidas. Os sentimentos de raiva e frustração, muitas vezes reprimidos, crescem em silêncio. Você se pega questionando por que sua generosidade não é reconhecida ou apreciada como deveria. A dinâmica relacional muda, tornando-se desequilibrada e repleta de tensões não ditas. No entanto, é importante reconhecer que o ressentimento não é o vilão nesta narrativa. Em vez disso, ele atua como um mensageiro, alertando para a necessidade de um ajuste na balança da generosidade. É um sinal de que é hora de comunicar suas próprias necessidades e expectativas, de estabelecer limites saudáveis e de redescobrir o equilíbrio perdido nas relações. 3. Perda de autonomia. Imagine-se em um labirinto enigmático, onde os corredores sinuosos da generosidade excessiva o levam a um lugar inesperado. A perda gradual de sua própria autonomia. A generosidade, uma virtude tão elogiada, pode paradoxalmente desviar você de suas próprias metas e desejos, até que se sinta como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Inicialmente, a satisfação de atender às necessidades alheias é gratificante, e você se sente bem por fazer a diferença na vida dos outros. No entanto, com o tempo,
O desejo de agradar a OS e outros pode se transformar em uma obsessão, obscurecendo suas próprias paixões e aspirações. Você se vê em um dilema, onde a generosidade começa a roubar sua autonomia, como se você estivesse assistindo a sua própria vida passar diante dos seus olhos, mas não como o protagonista. Essa busca incessante por satisfazer os outros pode criar uma sensação de vazio e desorientação. Você começa a questionar quem realmente é, qual é o propósito de sua existência e se existe algo mais além de atender às expectativas alheias. A identidade se perde na névoa da generosidade excessiva. No entanto, é vital lembrar que a generosidade não deve significar a renúncia à própria identidade. Deve ser uma extensão natural do seu eu, um ato genuíno que permite contribuir positivamente para o mundo sem sacrificar sua autonomia e autenticidade. 4. Manipulação. Sutil. A generosidade é uma qualidade que muitos de nós aspiram a cultivar em nossas vidas. A capacidade de ajudar os outros e estender a mão em momentos de necessidade é uma característica que enriquece nossas interações humanas e fortalece os laços entre as pessoas. No entanto, é importante reconhecer que, em certas circunstâncias, a generosidade pode ser explorada e utilizada como uma ferramenta de manipulação sutil. Aqueles que percebem a sua generosidade podem se aproveitar dela como uma estratégia de manipulação discreta. Eles podem se tornar mestres em identificar quando você está mais disposto a ajudar e, deliberadamente, recorrer a você nesses momentos. Conhecem bem a sua dificuldade em dizer não e sabem como explorar essa fraqueza. Esse tipo de manipulação sutil pode criar desequilíbrios de poder nas relações interpessoais. Quando alguém constantemente tira proveito da sua generosidade sem dar nada em troca, você pode se encontrar em uma posição de vulnerabilidade. Isso porque, com o tempo, você pode se sentir explorado e sobrecarregado, enquanto a outra parte se beneficia sem qualquer consideração genuína pelos seus sentimentos ou necessidades. É fundamental aprender a reconhecer quando a sua generosidade está sendo explorada de forma manipulativa. 5. Redução da apreciação. A redução da apreciação observava silenciosamente. Com o passar dos anos, essa pessoa havia estendido a mão em gestos de bondade tão frequentes que as pessoas ao seu redor começaram a considerá-los como certos, sem uma verdadeira apreciação. O que antes era fonte de admiração e gratidão tornou-se algo esperado, uma parte inerente do cotidiano. A generosidade tornara-se invisível, como uma paisagem constante que passa despercebida. No entanto, essa mudança não era culpa daquela alma gentil, mas sim uma consequência natural de sua constante busca por tornar o mundo um lugar melhor. As pessoas, de forma inata, tendem a se acostumar com a rotina e a normalidade, mesmo quando essa normalidade é extraordinária. A generosidade, outrora celebrada com sorrisos radiantes e palavras de agradecimento, agora era recebida com um simples aceno de cabeça ou é o que sempre faz. A alegria que costumava acompanhar esses gestos de bondade havia diminuído. Apesar da redução da apreciação, a generosidade persistia. A pessoa continuava a fazer o bem, não em busca de reconhecimento, mas porque era parte de sua natureza. E ocasionalmente, em raros e especiais momentos, alguém conseguia vislumbrar a beleza e o significado profundo por trás desses gestos, reacendendo a chama da verdadeira apreciação. 6. Prejuízo financeiro. A generosidade excessiva, quando não equilibrada com cuidado e discernimento, podia ser uma faca de dois gumes. Ao longo do tempo, essa alma altruísta percebeu que suas ações benevolentes tinham um preço, e esse preço se manifestava como um prejuízo financeiro. Em seu desejo sincero de ajudar, essa pessoa muitas vezes emprestava dinheiro sem hesitar e se oferecia para cobrir despesas em nome dos outros. No entanto, nem todos apreciavam esses gestos, e nem todos se apressavam em reembolsar ou reconhecer a generosidade estendida a eles. Esses empréstimos não reembolsados e despesas excessivas começaram a se acumular como pequenos fragmentos de vidro que, ao longo do tempo, se transformaram em um peso esmagador. As dificuldades financeiras começaram a surgir, e a generosidade que outrora trouxera alegria agora era um fardo pesado. No entanto, o que diferenciava essa pessoa era sua resiliência e desejo de aprender. Ela percebeu que, para continuar ajudando os outros de maneira significativa, precisava encontrar um equilíbrio saudável entre a generosidade e a autorreflexão financeira.
Aprendeu a definir limites claros e a abordar suas ofertas de ajuda com maior discernimento. Essa jornada de autodescoberta e crescimento não só a ajudou a recuperar o equilíbrio financeiro, mas também a fortaleceu como indivíduo. Ela descobriu que a generosidade, quando aplicada de forma consciente e sustentável, podia ser uma força poderosa para o bem, tanto para ela quanto para aqueles ao seu redor. 7. Subestimação de suas necessidades. É nobre preocupar-se com as necessidades dos outros, mas quando isso se torna uma prioridade constante, pode haver uma consequência indesejada: a subestimação de suas próprias necessidades e desejos. Ao colocar as preocupações alheias à frente das suas, você arrisca criar um vazio interior e uma sensação de insatisfação. Lembre-se de que cuidar de si mesmo também é essencial para o seu próprio bem-estar. Encontrar um equilíbrio entre ajudar os outros e atender às suas próprias necessidades é fundamental para uma vida equilibrada e satisfatória. 8. Impedimento do crescimento pessoal. A generosidade é capaz de iluminar as vidas das pessoas ao seu redor. No entanto, como em muitos aspectos da vida, o excesso pode ter implicações negativas. A generosidade em excesso, quando levada ao extremo, pode se transformar em um obstáculo ao seu próprio crescimento pessoal. Ao priorizar constantemente as necessidades e desejos dos outros, você pode inadvertidamente negligenciar suas próprias oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. O ato constante de dar sem reservas pode criar uma lacuna em sua própria jornada de autodescoberta. É importante reconhecer que, para se tornar a melhor versão de si mesmo, é necessário cuidar de suas próprias necessidades e buscar oportunidades para crescer e evoluir. Ao dar sempre prioridade aos outros, você pode perder as chances de adquirir novas habilidades, explorar novas paixões e conquistar metas pessoais importantes. Encontrar um equilíbrio saudável entre ajudar os outros e investir em seu próprio crescimento é fundamental para uma vida plena e significativa. Isso não significa que você deva abandonar a generosidade, mas sim que deve encontrar maneiras de combiná-la com o autodesenvolvimento. Quando você se dedica tanto a si mesmo quanto a outros, torna-se uma pessoa mais completa e capaz de contribuir ainda mais para o bem-estar daqueles que o rodeiam. Portanto, lembre-se de que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas sim uma parte essencial do seu próprio crescimento pessoal. Esse foi um vídeo que te mostrou o lado obscuro da gentileza. Espero que tenha gostado e que esse vídeo tenha realmente te impactado positivamente. E se te impactou de alguma forma, deixa o seu like nesse vídeo, para ele ser impulsionado e ajudar mais pessoas que também precisam de palavras como esta. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. E aqui na tela vão aparecer mais 2 vídeos aqui do canal de riquíssimo e valioso conhecimento. Então clica e assista. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.